Aqui no nosso meio. Deus abençoe o pastor Rony, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de poder estar aqui mais uma vez, ter recebido o convite do pastor Jesaías. Estou aqui diante dessa responsabilidade, desse privilégio de poder comunicar a palavra de Deus. Já foram apresentados ali os nossos irmãos, minha esposa, o irmão Guilherme, a irmã Beatriz, que são os fiéis escudeiros, né, irmão Guilherme? E tem uma pessoa que estava aqui em cima, que eu estou muito feliz pela vida dela, porque eu conheci esse homem de Deus lá no retiro, o irmão Dalvan ali. Eu estou muito feliz pela vida dele, por tudo aquilo que Deus tem feito na vida desse homem, e tenho certeza que ainda fará muito mais. E nessa noite eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, uma passagem muito conhecida da Escritura e que tem muito a nos ensinar essa noite e reafirmar aquilo também que nós conhecemos da palavra de Deus. Marcos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20. Marcos 5, de 1 a 20. Amém? Todos encontraram? Está projetado também, né? A palavra do Senhor nos diz assim, a versão que eu utilizo é a Nova Almeida atualizada, a NAA. Jesus e os discípulos chegaram a outra margem, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você." Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Amém? Deus amado e querido, queremos rogar a Deus, suplicar mais uma vez, que o Senhor possa falar ao nosso coração, possa usar a minha vida, Deus, como um instrumento em Tuas mãos,
para poder transmitir as verdades eternas. No nome de Jesus, que o Senhor encontre lugar em cada coração, mente, que cada um possa estar cativo à tua palavra, que a tua igreja seja edificada e que vidas sejam transformadas pelo poder da palavra do Senhor. No nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero falar essa noite sobre o poder transformador de Jesus. Mas antes, nós temos que entender algumas coisas importantes a respeito do livro de Marcos. Na época em que Jesus veio, havia uma grande expectativa dos judeus pela vinda do Messias, que foi profetizado no Antigo Testamento pelos profetas de Deus. No entanto, no imaginário dos judeus, Jesus seria um líder militar que conseguiria um exército e livraria o povo judeu, o povo da Palestina, do jugo do Império Romano. No imaginário deles, não cabia a ideia de que Jesus seria o homem mais simples, o homem mais comum de toda a história, mas ao mesmo tempo, um homem poderoso. Não cabia no imaginário deles que Jesus sofreria e morreria por seus pecados. E Marcos apresenta Jesus exatamente dessa forma, como um servo, o servo sofredor. Ele mesmo declarou que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Talvez esse versículo seja o ponto principal, o que resume o livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. E na execução do seu ministério, Jesus demonstrou as credenciais de que ele verdadeiramente era o Messias aguardado. Que credenciais eram essas? Como que se comprovava que Jesus realmente era o Filho de Deus, que Jesus realmente era o Messias aguardado pelos judeus e aguardado pelo mundo? Jesus ensinava, Jesus curava, Jesus expulsava demônios, demonstrava o seu poder acalmando tempestades. Todas essas coisas, elas não são o fim em si mesmo. Jesus não fazia, não curava, não operava milagres, não parava a força do vento, apenas para se mostrar, mas havia um propósito nisso. Ele estava mostrando com isso que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Ele estava mostrando para as pessoas que elas deviam crer que ele era aquele que eles aguardavam. Ele era o servo. E nessa parte que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus, ele está demonstrando seu serviço de compaixão pelas pessoas. Ele está demonstrando o seu poder. Nós percebemos, no contexto imediato, o que vem atrás, aquele episódio de Jesus acalma a tempestade, Jesus está simplesmente demonstrando poder sobre a natureza. Demonstrando poder sobre a natureza, acalmando os ventos, acalmando a tempestade, para que os discípulos pudessem verdadeiramente conhecê-lo, saber com quem estavam andando, saber que ele, de fato, era o Filho de Deus, que ele era o Cristo. Aqui, no capítulo 5, nós temos mais um milagre, mais uma demonstração disso. Jesus vai curar um homem que estava possuído de espírito imundo, um homem que estava espiritualmente mal. E nós vamos tratar desse assunto, da situação desse homem que estava totalmente assolado por Satanás, pelos poderes do diabo. E vamos ver que Jesus demonstra um poder transformador. E eu tenho certeza que assim como ele fez na vida desse homem, aqui tem várias vidas que foram transformadas pelo poder do Senhor. E eu quero fazer essa pergunta para você. Você já experimentou do poder transformador de Jesus na sua vida? Você é uma pessoa transformada, uma pessoa restaurada pelo poder de Deus? Glória a Deus. Eu tenho certeza que se eu desse o microfone e dissesse para os irmãos virem aqui, eu tenho certeza que nós ouviríamos aqui histórias maravilhosas do quanto Deus foi poderoso, do quanto Deus, por meio de Cristo Jesus, transformou vidas e tem transformado vidas. E para nossa melhor compreensão desse texto, eu quero dividi-lo em 3 partes. Nós vamos ver o reconhecimento do poder de Jesus,
do versículo 1 ao 13, a rejeição do poder de Jesus, do versículo 14 até o 17, e do versículo 18 até o 20, nós vamos ver o resultado do poder de Jesus. Eu acredito que o irmão está projetando aqui, né? Muito bem, então nós vamos começar com o reconhecimento do poder de Jesus. No primeiro versículo, no versículo 1, nos diz: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Veja só, os discípulos acabaram de ver Jesus operando um milagre de acalmar uma tempestade, mas o propósito dele era chegar do outro lado, e o texto nos informa que eles atravessaram o mar e chegaram à outra margem, a uma vila chamada Gerasa, que fazia parte da região de Decápolis, um conjunto de 10 cidades ali, fora dos limites da Palestina. E a cidade mais conhecida dali era Gadara. Gerasa e Gadara são dois locais diferentes. A cidade mais conhecida era Gadara. Essa região era habitada por gentios. Gentios são os não-judeus, inclusive eu e você somos gentios. Gentios significa de outras gentes, de outros povos. Então Jesus já demonstra aqui a extensão da sua graça a outros povos. Sabe por quê? Os judeus tinham em sua imaginação, tinham essa convicção de que a salvação seria apenas deles, de que apenas os judeus seriam salvos. Mas Jesus estende a sua graça a todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Por isso Jesus está fora dos limites do povo judeu, em uma outra terra, para proclamar o seu nome, proclamar o nome de Deus, curar por compaixão da vida das pessoas. E sabe por que isso daqui é importante? Principalmente para as pessoas que receberam esse livro, receberam o Evangelho de Marcos. Uma curiosidade: provavelmente a maioria dos historiadores dizem que o livro de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Os demais foram escritos a partir do Evangelho de Marcos. Ele foi o primeiro. E as pessoas que receberam esse evangelho eram crentes gentios romanos que estavam sendo perseguidos. Então, eles podiam ter certeza que não estavam crendo errado. Eles estavam crendo realmente no Filho de Deus, o Filho do homem. Eles estavam crendo realmente na pessoa certa, que era Jesus. Mas o texto prossegue e nos mostra que logo ao desembarcar ali, no versículo 2, um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Uma curiosidade aqui para iniciar. O texto diz: logo um homem. Mas se os irmãos abrirem lá no livro de Mateus, por exemplo, vai dizer que são dois. E aí como é que fica? Será que a Bíblia está se contradizendo em relação a isso? Será que existe uma contradição? Não. Na verdade, Marcos, ele foca naquele endemoniado que estava no estado pior. Ele foca em naquele que foi ao encontro de Jesus. Mas na verdade eram dois. No entanto, ele faz isso. Em seguida, o texto nos mostra que esse homem estava possesso de demônios. Eu acredito que boa parte de nós já vivenciou, já viu em que estado fica uma pessoa que está possuída de espíritos imundos. Mas eu quero fazer aqui um panorama geral a respeito desse assunto na Escritura. Por exemplo, nós vemos na Bíblia que quando os espíritos malignos se apossam, tomam posse do corpo, da vida de alguém, causam sintomas físicos, como surdez, mudez e cegueira. É claro, irmãos, tem que ter discernimento para saber isso. Não é porque todo mundo que é surdo, é mudo, está endemoniado, de maneira nenhuma. Mas Jesus sabia discernir tudo isso. E a Bíblia mostra que algumas pessoas tinham problemas físicos por causa de um problema espiritual, que era a possessão demoníaca. Também causa distúrbios mentais e neurológicos. A pessoa fica fora de si. Ela não fica no seu perfeito juízo.
E existem casos também em que as pessoas permanecem conscientes, como Judas. Jesus disse que Satanás entrou em Judas, mas Judas não mudou a sua forma, a sua feição, mas mesmo assim estava possuído por demônios. O caso desse homem se enquadra em um caso extremo. Em um caso extremo, ele estava completamente dominado pelo poder das trevas, completamente dominado pelo poder de Satanás. E o texto nos informa primeiro, nós temos algumas informações sobre ele, do versículo 3 a 5, sobre o estado desse homem. Primeiro, nos informa que ele vivia nos túmulos. Os túmulos daquela época não são como os túmulos de hoje, né? Eu não sei como é o nome do cemitério daqui de Bacabal? Axixá. Tem um bocado, né? Não era como os que nós vemos hoje, né? Aquela vala cavada no chão. Era geralmente um local na rocha. Se você assistiu aquele filme, por exemplo, que fala sobre Lázaro, é mais ou menos aquilo. Aí rolava a pedra, ali era o túmulo, certo? Ele vivia então no local mais impuro e insalubre que qualquer um de nós pode imaginar. E Lucas, ao falar desse texto, ele nos acrescenta que esse homem vivia nu. Ele vivia nu naquele local. Mas o que é que nós temos de mais informação nesses versículos? Que ele tinha uma força descomunal, uma força fora do normal. O texto nos diz que esse homem foi preso muitas vezes por correntes, cadeias, mas ele quebrava como fosse uma brincadeira. Ele tinha uma força além do comum, uma força que não era dele mesmo, mas dos poderes diabólicos que nele operavam. Ninguém conseguia dominar ele. Andava de dia e de noite, gritando entre os túmulos. Eu imagino o teor de um grito desse homem. Um grito sobrenatural. Um grito horrível. De alguém que está controlado, governado por Satanás. Um outro dado, outra informação, é que esse homem se automutilava. Ele se cortava. Ele era todo cortado, todo retalhado. O caso era tão extremo que ele não conseguia se conter. Ele se cortava com pedras afiáveis, sangrava. E como eu disse, gritava de noite, com gritos estrondosos, gritos sobrenaturais. Mas mesmo nesse estado, uma coisa chama a atenção. Dos versículos seguintes, é que esse homem, ou esses demônios, eles reconhecem quem é Jesus. O diabo conhece, as forças das trevas conhecem, creem que estremecem, porém não obedecem, mas conhecem. O texto nos informa, no versículo 6, o seguinte: quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Essa expressão que ele usa, Filho do Deus Altíssimo, é um reconhecimento de que ele sabia que Jesus era o Filho de Deus e que o tempo dele estava contado. Jesus veio instaurar o reino de Deus. E essa expressão que ele usa, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, é um título que era utilizado pelos judeus para diferenciar o Deus dele dos deuses pagãos. Então, ele era chamado de Deus Altíssimo. Aqueles demônios sabiam que Jesus tinha poder suficiente para expulsá-los. Aqueles demônios reconheciam que Jesus tinha um poder sem precedentes
para expulsá-los, para derrotá-los, porque na verdade eles já são derrotados. Amém? E esses espíritos imundos pedem que Jesus não o atormente. Ele diz: por Deus. Tem um detalhe aqui, aliás, um detalhe que não tem aqui, que tem em Mateus. Em Mateus, ele diz: não me atormente antes do tempo. Ou seja, eles sabiam, tinham a consciência da sua destruição final, certo? No versículo 8, nós lemos o seguinte: ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Parece estranho. É como se Jesus tivesse expulsado o demônio desse homem por etapas, como se ele não tivesse conseguido na primeira vez, aí tentou a segunda vez, mas a verdade, e alguns comentaristas dizem isso, que foi por etapa. Mas não, no nome de Jesus, os demônios são expulsos. O que acontece é que Marcos não tem a intenção de detalhar as coisas em ordem, não tem essa preocupação. E mesmo assim, nós vemos mais adiante que os demônios aceitaram uma ordem para sair do corpo do homem. Então, sim, Jesus expulsou o demônio daquele homem. Então, tem algo aqui curioso novamente, que talvez nós já ouvimos muitas vezes, no versículo 9. Jesus perguntou o nome. Ele disse, então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Veja só, por que Jesus faz tal pergunta? Será que porque Jesus perguntou o nome daqueles espíritos imundos, nós, quando tivermos diante de uma situação assim, a gente tem que perguntar também o nome? Não, irmãos, não. Por que então que Jesus perguntou o nome deles? Qual era a intenção de Jesus por trás disso? O que Jesus queria? Nós temos aqui pelo menos 2 motivos pelos quais Jesus fez. E detalhe, se você ler todos os evangelhos, você não vai ver Jesus fazendo novamente uma pergunta a esse respeito. É somente aqui, é somente nessa situação. Primeiro, para que aquele homem pudesse voltar ao senso da sua identidade, porque a identidade dele, o nome dele, nós não temos informação, tinha sido totalmente tomado pelo poder do diabo. E segundo, para que as pessoas que estavam ali, os cuidadores de porcos e outras pessoas que estavam ali naquela situação, pudessem ver o tamanho da transformação que Jesus fez na vida dele, ou na verdade ia fazer na vida dele posteriormente. O demônio diz que se chamava Legião, né? Eu deixei um silêncio só para ver se o pessoal está ligado. Ele disse que se chamava Legião, que era a denominação da quantidade de 6.000 soldados romanos. O que demonstra, que indica que esse homem era dominado por uma quantidade enorme de espíritos malignos. Mas isso é apenas representativo, não é que fosse realmente um nome próprio, é apenas algo representativo, certo? Então nós não temos aqui uma ordem para expulsar o demônio perguntando o nome. Eu tenho certeza que alguns dos irmãos eu não sei se já participaram ou já viram situações ou locais ou igrejas que elas dão muito palco para o demônio, dão mais palco para o demônio do que para a palavra de Deus. Se não tiver uma possessão no culto ou algo semelhante, parece que aquele culto não valeu. Se não vier alguém distribuindo de todo jeito, parece que não existe culto, né? Dão muito palco para Satanás, quando na verdade o enfoque é o poder de Cristo, é o poder de Jesus, é a palavra de Deus. Amém? Os nomes que utilizam, meus irmãos, eu posso estar errado nisso daqui, mas é algo que me chama muita atenção. Nós vemos muitas pessoas dando nomes na nossa cultura a demônios. Eu não sei se você já ouviu falar de Exu Caveira, né? Exu Caveira,
Zé Pilintra, olha o nome. Maria Padilha. Maria Mulamba. Vocês já viram algum nome desse na Bíblia? Isso daqui sabe o que é? O pessoal mistura as religiões. Mistura elementos das religiões africanas com o cristianismo. Aí sai dando nome. Não, esse demônio aqui é fulano. Mas, meu irmão, isso sempre me chamou a atenção. Eu digo, rapaz, mas como assim? A Bíblia não fala do nome de demônio, né? O nome desse rapaz é representativo, só para mostrar o tanto que ele estava dominado pelo poder das trevas. E o texto prossegue, no versículo 10, diz assim: e pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era de cerca de 2.000, precipitaram-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Veja só, é algo curioso também aqui. Por que os espíritos malignos pediram para entrar na manada de porcos? Nós não temos assim uma resposta bem clara, não temos a certeza por que Jesus permitiu, né? Mas, primeiro, nós percebemos que a criação de porcos era uma atividade econômica daquele local. Se era uma atividade econômica, então nós podemos ter certeza que aquela terra não era de judeus, porque os porcos eram os animais mais imundos, ou na verdade ainda são para um judeu. Mas eles, dessa forma, eles obedecem à ordem de Jesus. Eles reconhecem que Jesus, mais uma vez, tinha poder. Eles já sabiam que não tinham vez contra o poder de Jesus. Os porcos representavam algo imundo, impuro, dos quais eles iam. Então, nós vemos que Jesus atende o pedido dele. Não temos o detalhe a respeito disso, mas sabemos que ele permitiu. Mas nós podemos perceber que esse fato serve apenas para demonstrar a dimensão da transformação operada na vida daquele homem. Em seguida, nós já percebemos aqui que até os demônios reconhecem o poder de Jesus. Eles têm esse reconhecimento, eles sabem quem Jesus é. Eu pergunto, você sabe quem Jesus é? Você conhece de fato quem é Jesus? Você já experimentou do seu poder transformador? Amém? Mais adiante nós vamos falar mais sobre isso, mas, como o texto é longo, nós vamos prosseguir. Versículos 14 a 17, nós vemos a rejeição do poder de Jesus. Veja bem, o texto diz: os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. Bom, a notícia correu a respeito do que aconteceu ali. Os cuidadores de porcos, as pessoas que cuidavam, vamos dizer, os pastores daquela criação, que, repito, era uma atividade econômica daquela região, eles foram contar o que tinha acontecido, eles foram comunicar o que tinha acontecido para as pessoas, anunciar para todo mundo o que tinha acontecido ali. E essa história tem duas partes. A primeira parte, o homem endemoniado, que estava totalmente dominado pelo poder do diabo, estava agora em perfeito juízo. Quando eles chegam, o texto nos informa que eles viram que aquele homem,
que eles conheciam, que vivia igual um louco, lá nos túmulos, no cemitério, agora está em perfeito juízo. Mas a história tem uma segunda parte. A segunda parte é que os porcos, você lembra a quantidade? Quantos? Imagina o prejuízo. A pessoa que cuida de porcos, né? Imagina o prejuízo econômico para aquelas pessoas. Tem essa segunda parte. E Marcos nos informa que as pessoas foram ver. E o que eles viram? Eles viram um homem transformado. Um homem transformado pelo poder de Jesus. Que não era mais aquele que estava vivendo daquela forma deplorável. Mas eles viram uma outra coisa também. Aquele homem que estava destruído pela influência dos demônios. Ele estava agora em um perfeito estado mental e físico. E a reação foi de temor. Eles temeram. Não foi de fé, de reconhecimento do que Jesus fez, mas de temor. Mas as testemunhas também falaram dos porcos. Os porcos foram precipitados, eles se precipitaram, não é? Eles foram para o despenhadeiro e morreram, e causou um prejuízo financeiro. Agora, com o que eles se preocuparam mais? O que mais chamou a atenção das pessoas? O que poderia ter chamado mais a atenção do povo dos gerazenos? Um homem transformado, um homem que estava em um estado deplorável, transformado, ou prejuízo financeiro por causa dos porcos que morreram. Aquelas pessoas, ao ouvir essa segunda parte, o versículo 17 nos informa que eles pediram que Jesus caísse fora, pediram que Jesus saísse da região deles imediatamente, insistentemente. Essas pessoas podiam deixar que Jesus continuasse ali, e se Jesus continuasse ali, ainda muitas outras curas iam acontecer, ainda muitas pessoas iam experimentar do seu poder, muitas pessoas iam ser transformadas, mas eles olharam para aquilo que é material, eles olharam para aquilo que é humano, para um prejuízo, e essas pessoas se importaram mais com isso do que com o Cristo que estava ali com eles. Os porcos representam uma renda material. Jesus demonstra libertação espiritual. Os gadarenos, eles estavam diante de uma escolha importante: deixar que Jesus permanecesse ali naquele lugar, deixar que Jesus continuasse ali trabalhando, agindo, servindo, curando, ou as coisas materiais. Eles escolheram rejeitar Jesus. Eles escolheram pedir que Jesus se retirasse dali. E na Bíblia nós temos exemplos parecidos, talvez não tão perto com o exemplo dessas pessoas que rejeitaram Jesus aqui. Nós temos, por exemplo, o exemplo do jovem rico, que ao ser confrontado por Jesus a respeito de abandonar as riquezas, os bens materiais, as coisas dele, e estar aos pés de Jesus, servir Jesus, uma oportunidade única, ele desperdiçou. Ele rejeitou a oferta. Ele sabia o que tinha que fazer, mas não quis fazer. Atualmente, existem muitas pessoas que, mesmo vendo a transformação na vida de outros, essas mesmas pessoas não reconhecem que Jesus é o Salvador. Essas pessoas não conhecem que Jesus tem poder para transformá-las também. Quantas pessoas que veem vidas transformadas, mas também não são transformadas elas mesmas, porque rejeitam a oferta, porque veem, mas não creem no que Jesus pode fazer. E eu tenho certeza, irmãos, que muitas vidas aqui, muitos de nós, inclusive eu, também somos exemplo de transformação na vida de outras pessoas. E existem pessoas que rejeitam através de suas atitudes, de suas palavras e de seus pensamentos. Será que você não tem rejeitado Jesus, não tem se preocupado mais com aqui e agora, do que com Jesus trabalhando no seu coração, do que com o trabalho de Jesus na sua vida, curando sua família, curando sua casa, curando você mesmo, transformando seu coração, mudando sua realidade?
Onde está a sua preocupação maior? Onde é que está a nossa preocupação maior? Nós estamos mais preocupados com coisas materiais, financeiras, terrenas, ou nós estamos dando atenção para Jesus? Ou nós estamos reconhecendo quem é Jesus em nossa vida? A última parte, nós vemos o resultado do poder de Jesus, versículo 18 até o versículo 20. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Do mesmo modo que o povo daquela região, daquela cidade, pedia para Jesus sair de lá, o homem que agora estava liberto, o homem que estava em perfeito estado, pede para seguir Jesus, para acompanhar Jesus. Mas a demonstração do poder de Deus, do poder de Cristo na vida daquele homem tinha um propósito. E eu tenho certeza que é o mesmo propósito para a nossa vida. Sabe qual é o propósito? Testemunhar. Jesus transformou a sua vida e a minha para nós testemunharmos ao mundo de que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele muda realidades. Foi para isso, irmãos. E é exatamente o que acontece aqui. Jesus ordena que ele volte e anuncie para a sua casa, anuncie para a sua família o que ele fez e como teve compaixão da sua vida. E o texto nos diz que esse homem não limitou-se apenas à sua casa, apenas à sua família. O que é que o texto nos mostra aqui no versículo 20? Para onde ele foi? Onde ele foi proclamar? Pode ler aí. Tem uma palavra aí que está em maiúsculo. Decápolis. Você sabe o que é Decápolis? É um conjunto de cidades, 10 cidades. Eu imagino esse homem proclamando o que tinha acontecido com ele. Eu imagino o espanto das pessoas olhando ele. O cara que estava num estado profundo espiritualmente falando. A cena dele, a situação dele era horrível, e agora as pessoas estão vendo aquela mesma pessoa restaurada, limpinha, proclamando, falando: olha, eu tive um encontro com Jesus, Jesus me transformou, Jesus me curou. Eu era aquele homem que estava lá todo rasgado, todo mutilado, aquele que andava nu, correndo, que quebrava as correntes, que espantava as pessoas que passavam aqui. Eu agora sou essa pessoa aqui, Jesus me transformou. Eu tenho uma nova vida. Eu sou uma pessoa curada, transformada. E ele passou a proclamar: irmãos, essa é a nossa tarefa. Se você realmente teve um encontro com Jesus, se você realmente recebeu essa transformação, que começa no interior e se manifesta no exterior, nós temos que proclamar, irmãos. Nós temos que anunciar na nossa casa, na vizinhança, nas nossas células, todo momento, todas as oportunidades, aproveitando cada uma delas para testemunhar do que Jesus fez e que Jesus pode fazer na vida das pessoas também. Amém? Esse homem, assim como tantos outros na Escritura, são exemplos da transformação que Jesus opera. E não tem como negar que quando alguém é liberto por Jesus, a vida dessa pessoa não continua mais a mesma. Essa é a marca real de quem se encontra com Jesus, a transformação, porque Jesus transforma. Muitas pessoas dizem que não creem em Deus, mas não tem como negar, irmãos. Não tem como não ver o que Deus faz, o que a pessoa que crê em Jesus faz. Aliás, o que Deus faz na vida da pessoa que crê em Jesus. Só Ele é capaz de libertar drogados, alcoólatras, prostitutas. Não que essas pessoas sejam as piores do mundo, nós também não somos coisa boa, apesar de não fazermos essas coisas, mas nós também somos pecadores, não merecemos nada de Deus, mas Ele nos dá
por pura graça, por pura bondade sobre nossas vidas. Irmãos, essa é a marca principal, não tem como negarmos. Deus transforma vidas, Deus muda famílias, muda realidades, não tem como negar, não tem como não dizer que aconteceu. Eu quero fazer um exercício de imaginação aqui com vocês. Pense o seguinte: lembre de todo o estado daquele homem. Agora pense que esse homem tinha família. Imagine, esse homem tem família. Pense os filhos dele, se ele tivesse filho, nós não temos essa informação, mas se ele tinha filhos, o que era que os filhos dele achavam dele? Como os amigos dos filhos desse homem zombavam dele. Olha, teu pai é aquele que está lá, todo rasgado, todo, aquele doido que está lá. Imagina que esse homem tinha pai e mãe. Agora imagina como estão todas essas pessoas, pela transformação que foi operada na vida desse homem. Imagina como os olhos dessas pessoas brilham ao ver a nova realidade desse homem. Um homem que não recebeu apenas a cura, mas que foi proclamar Jesus para as outras pessoas. Porque acontece muitas vezes, irmãos, isso. Nós só queremos receber. Nós gostamos muito de receber. Nós recebemos cura, nós somos transformados. Deus responde nas orações, mas fica por isso mesmo. Esse homem não foi apenas curado, ele anunciou às pessoas aquilo que ele experimentou, aquilo que ele viveu naquele momento. Da mesma forma, eu e você temos que fazer. Agora, a vida desse homem é um testemunho inegável do poder e da misericórdia de Deus. E levam outros a crerem também. Nós temos aqui, para concluir, algo para nós refletirmos e praticarmos, certo? Primeiro, pensando em todo esse texto aqui, meus irmãos, se até o diabo e seus demônios reconhecem que Jesus é poderoso, por que muitas pessoas ainda não creem? E eu pergunto, você crê de verdade? Você é alguém que crê verdadeiramente em Jesus? Amém? Segundo, uma palavra de louvor. Meu irmão, não esqueça de louvar a Deus pela transformação que Ele realizou em sua vida. Você costuma fazer isso? Sabe, nas nossas orações, Senhor, muito obrigado, Deus, muito obrigado. Eu não sei o que seria da minha vida, eu não sei o que eu estaria fazendo nesse momento, mas eu louvo o Teu nome, porque o Senhor me salvou, porque o Senhor me transformou, e porque eu estou no melhor lugar que eu poderia estar nesse domingo à noite, na casa de Deus, na presença de Deus, junto com o povo de Deus. Terceiro, nós precisamos contar como Deus nos transformou a outras pessoas. Nós não podemos ser egoístas. Precisamos testemunhar, falar, através da nossa vida, do nosso exemplo e através das nossas palavras, para que as pessoas vejam. Quarto, a realidade é que muitas pessoas, muitas vezes a gente se frustra. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas quem tem o costume de testemunhar, de discipular, às vezes nós nos frustramos. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão vendo, é visível ali, a pessoa está vendo o que Deus está fazendo, está vendo a sua vida, mas mesmo assim a pessoa não quer, ela não quer receber aquilo, ela não quer aquela transformação. Muitas pessoas vão rejeitar Jesus, essa é a realidade. E eu quero contar um testemunho rápido. Nós certa vez fizemos um evangelismo tradicional, né, de porta em porta. Eu cheguei na casa de uma mulher, eu achei interessante. Eu disse, eu posso sentar aqui, posso conversar com você. Eu evangelizei ela. Ela entendeu tudo que eu falei. Aí eu perguntei para ela, e aí, você quer entregar a sua vida para Jesus? Ela disse assim, olha, eu achei muito bonito, mas eu não quero não. Quando ela falou assim, eu digo, pai, agora. Ela disse, eu achei muito bonito. Olha, rapaz. Aí depois ela terminou, eu não quero não. As pessoas vão rejeitar, muita gente vai rejeitar, mas nós precisamos continuar testemunhando, amém? Quinto e último, a maior prova do verdadeiro cristianismo é a transformação de vidas pelo poder de Deus, amém?
Não tem como negar, não tem como negar. Os fariseus, os saduceus, os escribas, eles queriam encobrir, eles queriam denegrir a imagem de Jesus, mas não tinha como negar. Todo mundo estava vendo que Jesus estava operando milagres. Jesus tinha poder sobre a natureza, poder sobre as enfermidades. Jesus tinha um poder maior do que as trevas. Não tinha como negar, não tem como negar, meus irmãos. Meus irmãos, o poder de Jesus transforma. Alguns reconhecem, outros rejeitam, mas a verdade é que os resultados são visíveis e inegáveis na vida de quem experimenta.